Olá, bom dia a todas e todos. Sou o Ítalo Siqueira, sou do Eixo 3, o eixo de cidadania do programa Fazendo Justiça. Agora, como segunda atividade na nossa manhã, teremos um painel chamado Histórico da Formação e Expansão da RAESP, com presenças bastante ilustres de pessoas que muito contribuíram para a expansão das redes no Brasil e também contribuem de forma muito assertiva na consolidação, na formação de uma política nacional de atenção à pessoa egressa. Nós teremos também participações remotas hoje, o Osias está aqui comigo, presença bastante significativa. Vou começar passando a palavra, primeiramente, para o Osias, que vai contar um pouquinho para a gente como é que foi o processo de criação dessa ideia tão original e tão significativa, que é uma rede de atenção à pessoa egressa, que congrega a sociedade civil, instituições de Estado, em prol da reinserção social das pessoas que tanto necessitam no período de pós-cárcere. Então, Osias Ferreira da Silva, ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas, atualmente é empreendedor social. Desde 2006, atua como educador em projetos de inclusão digital, dentro e fora do sistema prisional, e é membro individual da RAESP do Rio de Janeiro, a primeira RAESP, a RAESP original, desde 2016. Ele também colaborou com o programa Fazendo Justiça, para trabalhar na articulação, implantação e fortalecimento de redes em todo o país. Então, Osias, a palavra é sua. Bom dia a todos, todas e todas. É muito gratificante e especial estar aqui nesse momento, nesse encontro que acho que é histórico. Eu quero aproveitar ali CNJ aperfeiçoando a justiça brasileira. Isso é interessante porque todos nós vivenciamos um processo de transformação contínua. Todos nós. Hoje nós estamos melhores do que ontem. E é com base nessa experiência, nesse movimento, nessa energia, que em 2006, um grupo de pessoas, representantes de organizações, familiares, egressos, se encontraram para conversar, dialogar, falar das suas demandas, das suas necessidades, e nessa troca começaram a resolver, a propor, num exercício, numa ação materializada de empreendedorismo social. O Dr. Lanfred falou que a gente tem uma experiência de laboratório, de pensar em soluções, mas para além de pensar em soluções, se torna diferente quando a gente coloca em prática esses atendimentos. E esse grupo de pessoas decidiu formalizar a RAESP no intuito de atrair novos parceiros, novos membros, buscando articulações para que pudessem atender as principais demandas que vinham até esses representantes, esses familiares de organizações sociais. Os anos vão passando, a gente vai atuando da maneira que pode, com os recursos que a gente tem. Todos estão majoritariamente atuando com uma atividade profissional e, no seu tempo disponível, se dedicam a fazer algo mais. Até que a gente começa, eu entro, e paralelo a esse processo, a gente vem atuando nesse mesmo período, enquanto a gente iniciou o acesso à unidade prisional por meio de um evento evangélico, um evento religioso. Mas, ao deparar as demandas, eu entendi que não bastava, é importante o evento religioso, precisava de algo mais. Eu me voluntariei para, ao invés de participar do evento religioso, compartilhar meu conhecimento de informática, de tecnologia, para que essas pessoas, ao sair, tivessem condições melhores de inserção no mercado de trabalho e também empreendedorismo. Fomos avançando, até que em 2015, no final de 2015, em dezembro de 2015, com um projeto cultural, a policial penal da Patrícia,
coordenadora da inserção social da SEAP do Rio de Janeiro. Fala assim: Osias, você precisa conhecer a RAESP, Osias. Com as ideias que você tem, com o trabalho que você faz, você está apoiando a escola, todos os eventos que tem no complexo, você está atuando. Você precisa conhecer a RAESP. E qual foi a primeira pessoa que eu liguei para conversar, para saber sobre a RAESP? Mariana Leiras. Pastora Maria, o que é quando a Mariana Leiras fala sobre a RAESP? Tipo assim, você não tem resposta. Você te encantou. E aí, a gente foi participar das reuniões em março, planejamento para o primeiro seminário de 10 anos da RAESP. Mas quase 250 pessoas inscritas para participar desse evento. Então, mas no primeiro encontro eu já fiquei encantado, porque as pessoas, eu estou vendo que não era só eu que estava atuando com esse segmento, não era só eu que vivia a agonia das pessoas fazendo contato, ligando: professor, eu preciso trabalhar, professor, eu preciso de documento, professor, eu preciso de tantas coisas. E foi trazido aqui pela colega que falou do representante do Pro Bono, um dos grandes desafios e demandas é esse atendimento jurídico, em que eles contratam um serviço de defesa, mas não tem noção de quanto tempo vale. Então, esse atendimento vai só até a audiência de custódia e depois acaba. E quando passa dentro das unidades, perguntando: você tem defensor? Eu tenho. E o defensor nunca chega, e também a defensoria não chega, porque ele sinalizou que já tem defensor. Eu falei: não, mas esse defensor só te atendeu até a custódia e não vai te atender mais. Não, então e ficam lá às vezes sem a legítima defesa, ou melhor, a prestação dessa defesa. Essa é uma das demandas, entre tantas que a gente já conhece. Nesses encontros a gente dialoga, e eu consigo, uma das grandes experiências que a gente teve é que tem poucos espaços nas unidades prisionais para os serviços necessários de cidadania, dos serviços que vai oferecer condições reais de transformações. Não tem. A escola é adaptada, um espaço para oficina é adaptado, é tudo adaptado. E aí é uma disputa entre as organizações que atuam nas unidades prisionais, porque cada uma quer o seu tempo, cada uma quer o seu espaço. E se você tem um projeto para atuar dentro de uma unidade prisional, em função do pouco espaço, alguém vai deixar de atuar. Então, essa disputa pelo espaço para atender as pessoas privadas de liberdade é uma disputa acirrada. E, nesse contexto, essa relação entre as organizações não era tão saudável, era meio chapa quente. Mas na RAESP não. Na RAESP a gente conseguiu ver essa integração, essa troca, essa conversa. Por quê? A gente está atuando para além dos espaços nas unidades prisionais. Eu acredito que um desafio e a maior demanda não é só dentro das unidades prisionais, precisam, mas fora o desafio é maior. Fora é muito maior. Nem sempre aquela pessoa vai ter a família, a maioria já não tem, já não tinha, mas tinha alguém a quem recorrer, e quando ele retorna, ele já tem. Isso é muito mais difícil. Sem contar nas questões que a gente tem em diversos territórios, onde ele volta e não pode voltar mais. Então, você tem que... a pessoa não precisa estar ali, pessoas têm que ser encaminhadas, aí tem que ver para onde a gente pode enviar para abrigo. Então, são inúmeros esses desafios fora. A gente vai avançando, vem um seminário e eu encontro experiências que me inspiram ainda mais, me motivam ainda mais e me incentivam a continuar no que eu estava fazendo, que em determinado momento da minha vida eu tive que escolher. Eu estava contribuindo e trabalhava. Depois eu tive que escolher. Ou você continua com esse projeto, ou você continua no seu trabalho. Eu fiz a escolha, continuo com o projeto. Lidar com essa temática é como se fosse uma causa. É uma comunidade de pessoas que se sentem sensibilizadas, inspiradas a contribuir. E eu fico muito feliz com a fala do Dr. Lanfred, que nos antecedeu, quando ele diz que é uma questão de segurança pública. Real. Obrigado. Sim. É uma questão de segurança. A gente vai avançando nesse processo, entendíamos que precisamos
duas coisas: investir em estabelecer processos de gestão que nós não tínhamos. As organizações, elas começam a atuar atendendo as demandas. Bateu na porta, vai resolver. A pessoa tira do bolso, fala com um, com o outro, elas dividem o pouco que tem. Então, começaram a gente falou assim, não, a gente precisa melhorar. E a gente lidava com pessoas que ganhavam um pouco mais que o salário mínimo e parte desse recurso investiam para atender outras pessoas. Eu falei, não, gente, isso está complicado, a gente precisa, sem contar quando tinha financiamentos, a gente participava dos processos para mobilização de recursos, mas a gente não sabia como fazer um trabalho de sustentabilidade, como garantir que tivéssemos recurso para continuar. A gente não sabia fazer isso, a gente começou a entender que precisávamos disso, precisávamos estruturar o que fazíamos, mapear o que fazíamos. Então a gente começamos a participar, elaborar projetos. A gente fez um primeiro projeto de atendimento, que foi o Cidadania que Liberta, que a gente conseguiu um fato, eu trato de histórico, porque a gente encaminhou, se eu não me engano, 60 ou 53 pessoas foram encaminhadas, receberam carta de trabalho. E a gente tem até um vídeo aqui, depois, quem quiser ver, do depoimento deles 1 ano depois, agradecendo. Por essa razão, a gente continua, e a gente teve um diferencial, um processo de aceleração. Nós precisamos de processos de aceleração o tempo todo. Nós precisamos de aprender, de mentores nos ajudando. E a gente fez esse processo, a gente melhorou, a gente definiu o nosso objetivo, e a gente colocou em 2018 que a nossa meta era ser referência nacional. A RAESP do Rio de Janeiro quer ser referência nacional de um movimento, de uma ideia, de pessoas preocupadas em atender egressos e familiares da melhor maneira possível. Fomos avançando. 2019, a gente participou do projeto da metodologia dos escritórios sociais, e estar aqui hoje, ouvindo esses depoimentos, presente nesse espaço, tem um marco incrível, que para além de toda essa jornada que a gente fez, tem algo que é muito importante. A gente está trazendo egressos do sistema prisional para esse ambiente. Porque por mais que a gente tenha estado atendido, escutado e tratado, e conversado e ajudado, só quem passou pelo sistema tem condição de falar do que é, como é que é, e propor soluções para que a gente consiga pensar ações, serviços, atendimentos, com toda a metodologia que já existe, que é incrível, dos escritórios sociais, do atendimento, do tratamento. Isso é incrível, mas um espaço em que os egressos, como foi dito pela Rebeca, acertei? São extremamente desconfiados. Eles nunca acreditam que um serviço que está sendo oferecido para eles vai continuar, ou realmente querem ajudá-lo. Mas esse espaço, tudo isso que está acontecendo, de maneira gradativa, contribui com esse propósito, que esse tema que fala, né, de aperfeiçoamento, assim como a Justiça trouxe para si, o Conselho Nacional de Justiça, essa missão, nós experimentamos isso o tempo todo. E é com foco nesse aperfeiçoamento que acreditamos que estamos em movimento constante e contínuo para construir, para fortalecer as organizações sociais através da RAESP, através da RENAESP e, sobretudo, disponibilizar nos territórios de vulnerabilidades oásis que promovam a cidadania. Eu acho que eu quero encerrar esse relato estupidamente breve da história da RAESP, reconhecendo a todos os atores, a todas as pessoas que eu tenho a honra e o privilégio de ter aqui nesse espaço, a Mariana Leiras, que é a coordenadora estadual do programa Fazendo Justiça no estado do Rio de Janeiro, que eu chamo de DNA da RAESP, ela é o DNA da RAESP, mas não tem só Mariana, tem tantas instituições, tantas organizações e tantas pessoas. A gente ainda lida com a questão de pessoas chaves, que
em algum momento da vida, tem que tomar uma decisão, se vai continuar contribuindo com a rede, se vai continuar ou vai escolher uma atividade profissional, porque precisa se manter. E nosso desejo é que a gente consiga ter recursos, investimento, que a gente consiga mobilizar recursos para que as redes possam ter atuações mínimas, que possam ter pessoas em condições mínimas para fortalecer as organizações sociais, fortalecer esse movimento, fortalecer as ações e permitir que pessoas que têm essa vocação, que têm essa missão, possam se dedicar profissionalmente à rede e dar continuidade a esse trabalho que, mais uma vez repetindo a fala do Dr. Lanfredi, é uma ação real, efetiva de segurança pública. Então, eu agradeço esse momento de fala e faço um convite para que todos nós continuamos nos empenhando, nos movimentando nessa construção de transformação, de aperfeiçoamento da sociedade, dignidade, cidadania e justiça social. Muito obrigado, Ozia, pelas palavras. Nosso reconhecimento pela sua participação. É sempre bom registrar também todo o esforço que tem sido feito pelo Programa Fazendo Justiça, coordenado pelo DMF, junto com coordenações estaduais, que têm atuado em parceria com a sociedade civil, junto às GMFs, escritórios sociais. Realmente é um esforço nacional que tem sido feito por um conjunto de atores, muitas vezes anônimos, e deixamos o nosso reconhecimento a esse esforço coletivo. Quero aproveitar também para convidar ao grande público que nos assiste no YouTube para assinar a lista de presença que está na descrição do vídeo, fazer a inscrição também no canal do CNJ e acompanhar toda a programação. Agora nós temos participações ilustres online. Quero convidar a doutora Vivian Calderoni, também vai falar por 15 minutos, representando o Instituto Igarapé, nesse painel que trata sobre o processo de expansão da JAS em outros estados, cujo programa Fazendo Justiça e o DMF pactuam algumas parcerias para incentivar a expansão dessa iniciativa, né? E o Instituto Igarapé tanto contribuiu com o Portal pela Liberdade, workshops, outras iniciativas fundamentais que estão registradas na internet. A doutora Vivian Calderoni, ela é coordenadora de programas do Instituto Igarapé, ela é advogada, mestra e doutora em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Então, quero fazer o convite para a doutora Vivian falar por 15 minutos. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, o teste de áudio. Se escuta bem? Então, beleza. Então, primeiro eu queria agradecer, primeiro foi o teste de áudio, então, em segundo lugar, queria agradecer muito o convite, o espaço para a participação do Instituto Igarapé aqui nesse evento tão importante para a consolidação da RENAESP e de fortalecimento, em certa medida, das próprias RAESPs. Tivemos aqui, né, o anúncio inicialmente, inclusive, da formação de uma nova no Mato Grosso do Sul, a presença aqui de representantes de diversos estados com essa atuação tão fundamental e central que acontecem em todas as RAESPs do Brasil e também representantes aqui do Poder Público, do Governo Federal e do próprio CNJ. Então, registro aqui os agradecimentos e parabenizo a iniciativa de extrema relevância e importância para a superação dos desafios que são complexos, são inúmeros, são de diversas camadas e precisam, então, dessa congregação e união de esforços para a sua superação. Eu tenho uma pequena apresentação que eu vou compartilhar, então, aqui a partir do Teams, para poder sistematizar um pouco algumas ideias, organizar algumas ideias que o Instituto Igarapé apresenta em pesquisas feitas também em parceria aqui com o CNJ, nesse âmbito da atuação, né, das RAESPs, e também muitos desses pontos já foram aqui trazidos pelo Osias, claro, né, não poderia ser diferente quando se traz a atuação concreta de quem a está vivenciando. Que bom que esses pontos estão refletidos também nos resultados das pesquisas, o que mostra que estamos caminhando lado a lado realmente na temática.
Então, eu vou para o desafio aqui do compartilhamento da tela, para poder organizar melhor um pouco as ideias que vou apresentar. Acredito que estejam todos vendo. Vou apresentar brevemente o Instituto Igarapé, porque eu não sei se todos conhecem, mas o Instituto Igarapé tem a missão de contribuir para a segurança pública, climática e digital no Brasil e no mundo. E no seu mandato é um Think and Action Tank independente que desenvolve pesquisas, soluções, parcerias para impactar políticas e práticas públicas e corporativas para a superação dos principais desafios globais. É bem ambicioso mesmo. Foi fundado em 2011 no Brasil. Temos uma equipe de aproximadamente 50 pessoas em vários estados do Brasil e em outros países também. É uma organização de liderança feminina. Trabalha no desenvolvimento, então, de pesquisas, tecnologias e soluções baseadas em dados e evidências. E, como eu já disse, tem o foco nas áreas de segurança pública, climática e digital. O Instituto Igarapé já realizou diversas pesquisas e iniciativas na temática que a gente está tratando no dia de hoje, no dia de amanhã aqui no evento. Aqui são alguns desses, estão todos disponíveis online. Bom, aqui estamos falando para um grupo de especialistas, né? Então não é preciso trazer esse contexto da sobreposição de exclusões que a população prisional brasileira enfrenta, e também o grande número de pessoas presas no Brasil, altíssimo, o não cumprimento dos objetivos da execução penal e a insuficiência das políticas de inserção, é o que nos traz aqui nesse momento. Milhares de pessoas saindo das prisões, num momento de especial vulnerabilidade, com problemas, às vezes, de saúde física e mental também, de documentação, necessidade de reatar seus vínculos familiares e diversos outros desafios. E as poucas iniciativas que são voltadas para a inserção social ou para restauração da sua situação têm alcance limitado. Entrando aqui mais diretamente, então, como a gente tem pouco tempo, nas pesquisas em si que o Instituto Igarapé vem desenvolvendo, nesta pesquisa de início de 2012, publicada no início de 2012, foi realizado um estudo sobre os fatores que contribuem para a reentrada na prisão no Brasil, com base em 111 outros trabalhos que apontaram fatores condicionantes de reincidência. É uma importante revisão bibliográfica que foi realizada. E, claro, a conclusão não poderia ser diferente do acúmulo de desvantagens que essas pessoas estão enfrentando. Se dividem em 3 momentos: antes da prisão, durante a própria prisão e depois da prisão. E que vão de questões relacionadas à sua rede familiar, à escolaridade ou vínculo escolar, relações de trabalho e dificuldade na inserção no mercado formal de trabalho, e, eventualmente, práticas de atos infracionais enquanto adolescentes. Durante a prisão também, a percepção das injustiças da condenação e as terríveis condições de detenção do nosso sistema prisional, violências institucionais, falta de acesso ao trabalho e estudo, ter sua rede social diminuída e, muitas vezes, presos por delito contra o patrimônio ou pequenos delitos de droga. E depois da prisão, a dificuldade de não contar com esse apoio familiar, de sofrer novas violências institucionais, especialmente no primeiro mês da sua soltura, trabalho em ocupações de baixo status social, o contexto do bairro, que o Osias também citou na sua fala, em que voltam a residir, a ausência de políticas estatais, acho que é disso que estamos tratando aqui no evento, e também o estigma social e o policiamento ostensivo que privilegia a prisão dessas pessoas. As demandas mais básicas, imediatas, né, na saída da prisão não são atendidas, passando pela regularização de documentação, falta de recursos para roupas e deslocamentos e, claro, fonte de renda. Tudo isso somado ao estigma de passagem pelo sistema prisional torna as dificuldades ainda maiores. Bom, uma outra pesquisa que foi realizada pelo Instituto foi justamente sobre a RAESP-Rio, né, como uma precursora aí desse formato tão fundamental.
E os principais desafios, após a realização de entrevista com cinco pessoas que participavam da RAESP no início de 2021, em maio, junho de 2021, os principais desafios que foram identificados, eu trago aqui esses desafios para a gente dar um início aí, um fortalecimento nos debates que vão ocorrer no período da tarde e amanhã, para que a gente possa, então, de alguma forma, contribuir no aprofundamento e no fortalecimento das estratégias que vão ser desenhadas. Então, é importante a gente ter em mente quais são os desafios enfrentados. Então, a manutenção do engajamento das pessoas que fazem parte, das organizações que fazem parte, muito relacionada ao voluntarismo, ao voluntariado dessa participação, a não remuneração, dificuldade de continuidade na coordenação, a rotatividade, de disponibilidade. Por um lado, é uma fortaleza ter uma circulação e uma troca na sua coordenação, porque isso areja e agrega novos pontos de vista. Por outro lado, traz desafios na falta de memória institucional, por exemplo, e de continuidade de alguns projetos. A mudança de membros e representações na mesma linha, ao mesmo tempo que trazem uma oportunidade e são positivas, também trazem um desafio que precisa ser enfrentado e pensado como pode ser enfrentado. Questões de gestão, então, captação de recursos, que o Osias trouxe com muita força na sua fala, da administração financeira, avaliação de impacto do seu trabalho, essa criação de memória, registro de atividades, entre outros fatores, e, muito sensivelmente, suprir de fato as demandas das pessoas egressas, especialmente na inserção no mercado de trabalho, é um desafio muito grande. E as principais lições que o Instituto Igarapé pôde depreender a partir dessas entrevistas realizadas com as pessoas que estavam construindo a RAESP Rio é a importância de se ter um planejamento estratégico e para que não se fique apenas no tão importante, sim, atendimento individual, mas que se possa também ter um desenho de para onde apontar, para onde seguir, de forma estratégica. A construção da rede, ela é cotidiana, ela necessita desse engajamento cotidiano. É fundamental a representatividade de pessoas egressas, se tem objetivos claros e seus impactos acompanhados, e que haja um suporte entre os membros também, para além da atuação na rede, mas outros tipos de apoio que são também muito importantes. Aqui é um outro estudo que o Instituto Igarapé também realizou a partir da entrevista com 23 pessoas de 7 estados diferentes sobre as demais redes que estavam se formando, né, a partir daí do fomento tão importante pelo eixo 3 do Fazendo Justiça. Interessante que cada rede teve sua própria trajetória, o que é muito importante, né, por conta do contexto local, tanto da situação política quanto prisional, mas também por conta da trajetória das próprias organizações que compõem as redes. E as entrevistas se deram, então, com relação às RAESP Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Minas, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins. Um pouco dos principais desafios dessas novas redes, que foram trazidos por esses entrevistados e entrevistadas, é como lidar com as questões relacionadas às pessoas presas, numa compreensão de que o atendimento das demandas da pessoa egressa deve ter início enquanto ainda em privação de liberdade. Um dilema quanto à participação do poder público nas redes, ao mesmo tempo em que é muito importante, fortalece essa atuação, permite um alcance maior e maiores impactos e resultados. Ao mesmo tempo, a rede também se propõe a ser um ambiente de controle social, um ator de controle social, e isso pode gerar delicadezas na relação com a representação do poder público na rede, além da dificuldade que em alguns momentos pode se ter de estabelecimento de uma relação de fato horizontal, quando o poder público está na composição da rede. Desafio com o esvaziamento da atuação a partir de uma mudança de gestão, então sempre um reconstruir, um refazer, e não um dar continuidade com uma nova cara ou com novas prioridades. Manter o engajamento continuado dos membros na rede, construir a pauta e uma identidade da rede que seja diversa das
soma do grupo das organizações que a compõem individualmente. A grande dificuldade de financiamento das suas atividades, também um desafio de como criar um conhecimento acumulado, o registro da memória institucional, da medição do impacto dessa rede, das organizações que a compõem, que são fundamentais tanto na busca por financiamento, pensando no pequeno, mas no grande realmente, para poder desenhar o seu objetivo, traçar seu plano estratégico, sua teoria da mudança e poder acompanhar se aqueles passos que estão sendo dados realmente estão contribuindo na direção desejada e poder ou fortalecê-los ou rever a rota. E também uma dificuldade na comunicação relacionada ao tema, que é sempre muito delicado e complexo de se atingir. Aqui, rapidamente, o Portal para a Liberdade, a carinha dele, eu quis colocar por causa do QR Code, que daí já pode permitir o acesso diretamente, tem um grande repositório aí de informações, de materiais, de dados sobre as temáticas que estamos trabalhando aqui nesse evento. E era isso, uma passada rápida, obrigada por essas 3 pesquisas do Instituto Igarapé, que poderiam aqui contribuir com a nossa discussão. Muito obrigado, doutora Vivian, pela exposição, sempre o reconhecimento do público ao Instituto Igarapé pelas pesquisas. É bom assinalar, antes de passarmos a palavra para a próxima expositora, que nossa expectativa é que as redes, agora com a RENAESP, tenham um salto de qualidade em termos de participação social de pessoas egressas, inclusive ocupando coordenações, fazendo proposições, e que ocorra também um incentivo cada vez maior financeiro e social dos órgãos públicos para que os projetos tenham cabimento e possam, enfim, ter novos frutos nessas iniciativas. Então, quero convidar agora a doutora Carolina Taboada, que é uma das maiores especialistas em termos de participação social em rede de atenção à pessoa egressa. Muito já tem um histórico de contribuições. Ela que é mestre em desenvolvimento social pela London School of Economic and Political Science, é coordenadora de estudos e pesquisa em segurança pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A doutora terá 15 minutos para a sua exposição, onde ela vai complementar esse brilhante painel com algumas informações tão necessárias sobre a expansão de redes pelo Brasil. Então, doutora Carolina, por favor, a palavra é sua. Obrigada, gente. Bom dia. Obrigada pela introdução tão generosa. Em primeiro lugar, dar um oi aqui para todos os amigos que eu vejo presentes, amigos aqui do tema. Vejo aqui o Osias, claro, que foi um grande parceiro nesses anos, nesse desenvolvimento. Felipe, Natália, Rebeca, Vivian, que com todo o seu brilhantismo assume essa frente no Igarapé. Então, em primeiro lugar, desejar boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com um chapéu um pouco diferente agora, né? Acho que para trazer um pouco do contexto aqui da minha participação. Eu era pesquisadora do Instituto Igarapé até bem pouco tempo atrás, e aí nos últimos anos participei dessas pesquisas também junto à Vivian, junto com o resto da equipe e desse desenvolvimento. Então, o que eu acho que eu posso contribuir mais aqui hoje nesse painel não é tanto como no meu chapéu atual de Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas acho que é com o que foi esse processo que eu acompanhei, tive a sorte de acompanhar, de construção das novas redes, né? Então, acho que eu vou contar um pouco da minha experiência nesse sentido, que é o que desemboca nessas pesquisas que a Vivian apresentou e que estão disponíveis para todo mundo ali no site do Igarapé. Então, esse é um pouco do contexto. Acho que um primeiro ponto que, naquele momento, né, em que eu comecei a conversar com as pessoas da sociedade civil que estavam se mobilizando para formar as novas redes, acho que algo que eu buscava muito observar e que me chamava a atenção
é que a organização em rede, em sociedade civil, ela é complexa, né? Porque a rede, como estrutura, ela é complexa, ela é muito porosa, ela é muito mutável, e esse, ao mesmo tempo, acho que a grande vantagem da organização em rede, né? Uma organização com muita horizontalidade, que consegue acompanhar o tema, que consegue, né, se moldar às necessidades do momento, mas é também uma dificuldade, né? Então, acho que isso era algo que eu tentava observar ali nas conversas, né? Como essas redes iam se construir. E aí as organizações, os representantes, os membros, tinham, acho que, duas preocupações ali muito grandes e muito compreensíveis, que acho que se refletem também um pouco na fala do Osias, na fala da Vivian, que acho que tinha uma preocupação grande ali com o trabalho adicional. Então, fica muito claro, eu acho que para todo mundo que tem contato com essa sociedade civil, né, que como acho que o Osias colocou isso de forma muito clara, que atende quem bate na porta. Sempre tem muita gente precisando, sempre tem muita coisa para fazer. Então, a adição desse trabalho adicional no trabalho das organizações, né? Acho que era uma preocupação ali muito legítima. Acho que tinham, enfim, acho que de várias preocupações, acho que as duas que me chamavam mais a atenção nesse momento era com relação ao trabalho adicional, e acho que uma preocupação com relação a manter a rede engajada, que acho que tem a ver com aquela característica que eu estava falando antes da porosidade, né, da rede como como uma forma de organização muito fluida. Então, acho que essa era uma preocupação muito grande, e aí eu acho que as conversas com a RAESP do Rio foram super importantes nesse sentido, de entender que a rede teria, né, momentos de maior engajamento, momentos de menor engajamento, que tem a ver com a disponibilidade, tem a ver com a demanda, mas que é algo a se estar atento, mas que também é algo que faz parte. Então, acho que ter a RAESP do Rio ali com uma experiência já de 10 anos, no momento em que as outras redes começam a se compor, era muito rico, né? Era muito interessante. Assim, não à toa essas duas pesquisas elas conversam tanto, né? São as experiências da RAESP do Rio e são as demandas das novas redes. E algo que eu achava interessante, e eu tenho certeza que contribui muito para o sucesso das RAESPs, é o fato de que as organizações, quando falavam sobre as suas atividades, nas nossas entrevistas, nas nossas conversas, muitas já tinham atuações em rede. Então, podia não ser uma rede né, institucionalizada ou com esse nome, mas o trabalho em rede ele já estava muito presente. Então, acho que sempre houve um reconhecimento de que, nesse tema, ninguém dá conta sozinho, né? Acho que isso é muito claro, assim. É muita gente, são muitas vulnerabilidades que se sobrepõem, são contribuições diferentes, são necessidades diferentes, inclusive regionalmente, por óbvio. E aí, ver que tinham muitas organizações que, na verdade, já atuavam em rede, ainda que não dessem esse nome, para mim era muito curioso, porque eu acho que tinha ali na busca pela rede, no sentido da atuação em conjunto e na colaboração e né, no compartilhamento das dificuldades e das necessidades, o que isso mostra, na verdade, é que tinha uma necessidade de formação de rede, né? Essa necessidade estava ali, ela estava presente. Então, eu acho que esse era um ponto que, ao longo da pesquisa, conforme eu conversava com as pessoas, eu às vezes falava, mas o que você está falando, então vocês já estão atuando em rede, né? E acho que na minha observação, como pesquisadora, era um sinal de que esse era um processo que ia dar muito certo, porque tinha essa necessidade já observada, né? Um outro ponto que eu fico muito feliz de poder observar hoje, né, essa pesquisa foi desenvolvida ao longo do ano de 2021, a gente está agora aqui em 2023, que acho que uma observação de médio prazo que eu, como pesquisadora, queria ter naquele momento, era se essa inspiração na RAESP do Rio de Janeiro
seria, de alguma maneira, um risco de que as outras redes emulassem, de alguma forma, a rede do Rio de Janeiro. Ou seja, eu entendo que o objetivo não era que se tivesse uma RAESP do Rio de Janeiro em cada estado, mas que cada estado tivesse a sua RAESP. E eu fiquei muito feliz ao longo do projeto, e hoje com certeza, de ver que muito no início ali, desde a primeira semente das redes, né, tinha uma personalidade que nascia junto de cada uma. Assim. Cada uma conseguiu olhar para esse modelo e se desenvolver com características próprias, influenciadas, logicamente, como não pode deixar de ser, né, pelas características da população egressa no Estado, pelas características da sociedade civil no Estado, pelo tipo de política pública disponível no Estado. Então, acho que isso é uma grande alegria de ver acontecer. Eu acho que essa semente estava ali, né? Acho que desde o início do processo, de novo, né, ali no lugar de pesquisadora, quando eu observava esse movimento, eu falava, bom, acho que isso aqui pode ser um risco. E não acho que seja algo que tenha acontecido, assim, muito pelo contrário. Acho que desde o início, desde o primeiro momento, cada rede teve a sua personalidade muito própria. O que, de novo, para mim, é um sinal de um projeto de organizações que serão muito longevas, né? Porque você observa a individualidade, a particularidade como organização, como atuação. E acho que tem um ponto aqui que não pode deixar de ser colocado nunca, né? Que é o papel da política pública para esse público específico, né? Acho que é algo que a gente conversava muito. Enfim, o Brasil, a gente tem 200 mil alvarás de soltura por semestre, né? Esse é um volume de atenção, é um volume de necessidade de política pública dentro desse contexto, como a Vivian trouxe, de sobreposição de vulnerabilidades observadas e etc., que precisa de maior participação, né? Então, de novo, eu fico numa posição aqui de ter feito essa pesquisa como parte da sociedade civil e estar hoje como parte do governo, mas para mim foi uma grande alegria ver as políticas para egressos dentro dos eixos do Pronace, por exemplo. Acho que é um reconhecimento de que é um público que precisa de uma atenção específica, dentro dessa ótica, inclusive, da segurança pública e da prevenção, né? Eu acho que quando se fala de política pública, é muito comum que o imaginário vá sempre para a repressão. E o que a gente quer é pensar na prevenção. O que a gente quer é pensar na quebra dos ciclos de violência, no trabalho que vai permitir que as pessoas, após a sua situação de privação de liberdade, tenham condições de vida e condições de se desenvolver, e condições de seguir os seus caminhos de outra forma. Então, acho que não sei quanto tempo eu tenho, não contei muito, mas esses eram os principais pontos que eu queria trazer. Acho que é uma alegria muito grande estar, depois dessa pesquisa ter sido realizada, né? Enfim, vendo a formação de uma rede nacional das RAESPs, porque se já existia, né, no momento da formação das RAESPs nos estados, a observação de que existia uma demanda por essa colaboração, por essa soma de esforços, por essa troca, acho que no nível, levando isso para o nível nacional, o potencial é maior ainda. Então, eu encerro por aqui, deixando meu abraço para todo mundo e fico à disposição aqui também na coordenação de pesquisa em segurança pública do Ministério da Justiça, no que eu puder continuar, enfim, contribuindo com o tema. O Osias falou muito sobre como as pessoas se apaixonam, né, pelos seus projetos, pelos seus temas. Então, sigo aqui também como apaixonada, querendo colaborar com vocês, deixando um abraço para o Ítalo também, que acho que não te mandei esse abraço no início, mas que conversamos muito também, né, Ítalo? E à disposição
no que mais eu puder contribuir. Obrigada. Muito obrigado, doutora Carolina, pela brilhante exposição. Reiteramos que a nossa intenção é a busca por um espaço seguro e livre para que a pessoa egressa possa participar de uma rede que congregue seus interesses, faça a defesa dos seus interesses, mas que também possibilite o protagonismo. E aí o protagonismo da população negra, LGBTQIA+, de mulheres, idosos, pessoas que convivem com deficiências, indígenas, quilombolas, todas aquelas pessoas que necessitam de algum tipo de incentivo para participarem livremente da construção da nossa democracia e por uma sociedade mais justa. Então, esses são nossos votos para essa rede nacional de atenção à pessoa egressa que está surgindo a partir dessa obra coletiva e anônima de redes estaduais. Então, tivemos um brilhante segundo painel. Convidamos o nosso público que está no YouTube a continuar nos assistindo, porque daqui a pouquinho vamos dar início ao terceiro painel também com participações brilhantes. Então, muito obrigado.